E aí, rapaziada, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje vamos conhecer esse jogo de estratégia Thesis is Police. Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Thesis is Police. Gostei da introdução, legendado em português. Vamos ver. Dar uma olhada nas opções. Então vamos iniciar a história. Novo jogo. Dia 1, 15 de julho. Vamos dar uma olhada aqui no... Tá escrito nesses jornais. Prefeito Rogers, maníaco sexual. Mark Ware. 2 será exibido em Freiburg antes da estreia mundial, a pedido do prefeito. Prefeitura confirma rumores sobre denúncia de Jack Boyd. Trabalhar. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freiburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell.
Not because I subconsciously blame everyone else, though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Bom dia. Ontem o escritório do prefeito anunciou oficialmente a sua renúncia. Isso foi uma surpresa ou você já sabia? O prefeito discutiu o assunto comigo, eu já esperava essa palhaçada do prefeito. Que diferença faz? Não sei nem o que responder, não sei sobre que assunto seria. Vou colocar a surpresa. Eu achei que trabalharia como policial por mais 5 ou 10 anos. Eu só quero servir a cidade. Eu fiquei muito surpreso, é claro. Você já sabe o nome do seu sucessor? Eu acho que vai ser uma nova pessoa. Eles devem trazer alguém de fora, uma mente nova, para ver o problema com novos olhos. Depois do recente escândalo de corrupção, o seu adjunto Francis Hendrick disse que pretendia renunciar. Se o prefeito oferecesse o seu cargo a ele, será que mudaria de ideia? Talvez. Talvez. Parece possível, se ele achar que o novo cargo o ajudará a servir a cidade por mais algum tempo. Embora Kendrick tenha sido inocentado, muitos ainda acreditam que a polícia esteja cooperando com a máfia. Você tem algo a dizer sobre isso? Eu não sei. Eu nunca trabalhei para a máfia, mas não posso responder por todos os funcionários do departamento. Não posso seguir todos os meus funcionários 24 horas por dia. Uma boa resposta. Você acha que o seu relacionamento pessoal com o prefeito pode ter sido o motivo da sua aposentadoria? Dizer que não. Isso simplesmente não é possível. O prefeito Rogers é um profissional que toma suas decisões com cuidado. Em nosso trabalho não há lugar para ressentimentos. Obrigado. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead.
That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." Olha só. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Segundo dia. Chefe da Secretaria de Cultura possui mansão na Itália. Jack Boyd, o prefeito Rogers, é um profissional. O próximo chefe de polícia ainda desconhecido. Vamos continuar aqui com o segundo dia de trabalho. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Você quer receber dicas sobre o funcionamento do jogo? Mostre que você é capaz. Eu sou um chefe da polícia de 60 anos de idade e faltam apenas alguns meses para minha aposentadoria. Eu não preciso que ninguém me diga como fazer o meu trabalho. Essa seria a resposta que eu escolheria, mas eu não conheço o jogo, então mostre que você é capaz. O DP de Freiburg organiza as missões em turnos para hoje e para amanhã. A cada turno, os agentes respondem aos crimes em andamento. E os detetives continuam as investigações. Você pode mover funcionários entre os turnos como quiser. Todos os agentes e detetives possuem características importantes.
O profissionalismo mostra o nível geral de eficiência do seu policial. Um número em torno de 150 é considerado média. A qualquer policial que fique abaixo desse valor não é totalmente confiável, enquanto que aqueles que possuem um profissionalismo muito acima da média são uma aposta segura. Mesmo em emergências, o nível de profissionalismo de um indivíduo pode aumentar ou diminuir ao longo da carreira. A energia mostra o quanto os seus policiais estão cansados. Quanto menos energia os seus funcionários tiverem, menos confiável será o trabalho deles. Um policial exausto pode dormir ao volante ou cometer um erro crítico no trabalho. Seus funcionários perdem um ponto de energia a cada dia de trabalho e recuperam um ponto de energia a cada dia de descanso. Os seus funcionários não contam tudo a você. Algumas características adicionais ficam ocultas. Por exemplo, alguns policiais são preguiçosos e inventam qualquer motivo que puderem imaginar para tirar um dia de folga, enquanto outros bebem demais. Você só pode especular sobre essas coisas, mas pode tirar suas próprias conclusões com base no comportamento dos funcionários. Beleza? Então, vamos iniciar o dia. Responder aos chamados é a parte mais básica do trabalho policial. Você precisa mandar os seus agentes para a cena do crime antes que o tempo acabe. Um marcador no mapa mostra onde é o chamado, onde o chamado foi feito. Quanto mais longe o destino estiver da delegacia, mais vai demorar para os seus agentes irem e voltarem. Isso significa que os funcionários ficarão ocupados por mais tempo e estarão indisponíveis para trabalhos futuros. A maneira mais fácil de determinar a dificuldade de uma tarefa é verificar quantas unidades você pode enviar para atender a um chamado. Quanto mais unidades você puder mandar, mais séria é a possível ameaça. Missões especialmente arriscadas não é você a opção de enviar a SWAT, mas eles precisam ser acompanhados pelo menos de um agente. O número de vagas não é o único fator a ser considerado. Qualquer informação disponível da localização do crime, a presença de armas e assim por diante, pode lhe dar uma noção sobre a seriedade de cada caso. Uma missão pode parecer simples em um primeiro momento e acabar se tornando um caso brutalmente difícil. Por outro lado, o chamado sério pode ser apenas um alarme falso. Vamos ver aqui o crime de hoje. Atropelamento e furto. Um casal saiu de uma loja de conveniência e viu um furgão no estacionamento dando marcha de ré e atropelando um mendigo que vasculhava uma lata de lixo. O motorista desceu para ajudar, mas quando viu que era mendigo, entrou no furgão e fugiu em alta velocidade. Então a gente vai poder mandar 2 agentes para averiguar. Eu não conheço nenhum deles ainda. Vou mandar essa agente aqui, Coit, e esse aqui. Assim. Beleza. Outro caso, um gerente de cinema informou que durante uma apresentação de Cidadão Kane, um homem embriagado tentou entrar no cinema à força, carregando uma prancha de snowboard com a palavra Rosebud. Quando sua entrada foi negada, ele atacou o bilheteiro e agora está brigando com segurança do cinema. E era bom mandar uns 4, gente, né? Só 2. Pelo rosto desse daqui são meio. Vou mandar esse aqui, Price e Austin. Deixa eu dar uma olhada aqui em mensagens. Cadê?
relatório. Quando tudo dá certo, a polícia captura os criminosos e ninguém morre. Mas a verdade é que às vezes os marginais conseguem escapar. Tente evitar a morte de policiais e de civis. A morte de policiais prejudicará a sua equipe e os cidadãos mortos incomodam o prefeito ainda mais do que os vivos. Infrator capturado, agentes ilesos. 311A complete. Agora tem um segundo caso. Infrator capturado, agentes ilesos, civil morto. Testing in progress. Roubo à mão armada, 311A in progress. briga no escritório de advocacia. 3 adolescentes armados com uma escopeta assaltaram uma videolocadora e fugiram com a coleção completa de filmes eróticos. Meu Deus. Os criminosos fugiram de carro, mas o gerente conseguiu anotar a placa. A dona do veículo é Janet Brown, que mora no subúrbio. Vou mandar esse gordinho aqui. Esse cara aqui. Vou dar uma olhada aqui nessa aqui. Um homem e sua irmã começaram a brigar por causa do testamento do falecido pai. Briga de herança. De acordo com um dos advogados deles, não temos coragem de separá-los e o nosso segurança está de folga. Uma dessa mulher aqui não é uma coisa muito séria, eu acho. E essa aqui, pra ver se ela separa uma briga. E parece que eu só tô com um agente agora, sobrando. 412A in progress. Caso de agressão no gueto. Um cidadão viu alguns adolescentes atacando um músico idoso e fugindo com o dinheiro e o violão dele. Provavelmente devem ser os mesmos e invadiram a videolocadora. Vou mandar essa negócio. Isso aqui, o Austin e Tsubaki. We've got a situation Ordens here. diretas. Quando os seus policiais não souberem como agir, poderão entrar em contato e pedir para que você resolva a situação. Tente lidar com o que aparecer, mas não perca todo o seu tempo com isso. Você tem muitos outros problemas para resolver. O veículo em questão está estacionado bem em frente à residência dos Brown. É possível ouvir sons de gemidos e risos altos pela janela da sala. Bater na porta, abre a polícia, entrar silenciosamente na casa por uma janela aberta, ligar a sirene e alto-falante, gritar que a casa está cercada. A terceira opção nós podemos desconsiderar, né? Não é casa de Fraga. Entrar silenciosamente na casa só se tiver um mandato, né? Bater na porta, eu acho que vai ser o mais correto. Testing complete. Infrator capturado, agentes ilesos. Beleza. 311A complete. Vamos dar uma olhada aqui no relatório. Mais um capturado, agentes ilesos. Infrator foragido, agentes ilesos. Então, vamos encerrar o dia. Acho que eu já pode encerrar, né? Horas extras. Se você acha que poderá precisar de mais ajuda amanhã, poderá mandar qualquer policial fazer algumas horas extras.
Porém, se eles trabalharem sem descanso, ficarão muito mais exaustos. Nessa situação, alguém pode cometer um erro, e qualquer erro pode ser fatal. Como é que eu posso saber qual deles que tá cansado, hein? Mandar trabalhar amanhã. Enquanto nós vamos encerrar o dia. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Dia 3, 17 de julho. Francis Kendrick anuncia a data de aposentadoria. Lendário cantor Genaro Crespo visita Freeburg. Construção do museu do cinema adiada novamente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que eu vou continuar
próximo. Fiquei bem envolvido com a história. Gostei bastante, parece ser uma história longa. Curioso para saber o que vai rolar. Então é isso, obrigado para quem assistiu e até o próximo.